A paz de Cristo, amigos. O debate ficou quente, o clima ficou tenso entre dois pastores da Igreja Batista Lagoinha. Confira aí o tema do debate. Deus amou a todos? Não esqueça de deixar suas opiniões no comentário. Tá ótimo. Eu entendo que o Senhor, apesar do amor eletivo, amor gracioso e misericordioso, ele ama aqueles a quem ele veio salvar. Evidentemente que aqui, a despeito da graça comum, isso é inegável, né? Ele faz o sol nascer para justos e injustos, mas isso não significa que ele despende do seu amor, mesmo sendo um Deus que é em essência amor, ele não despende do seu amor para todas as pessoas, conforme vai ser alegado pelo meu interlocutor aqui. Tá bom. Pastor Mateus, sua opinião inicial sobre o tema. Eu vou tratar esse tema de acordo com o caráter de Deus e o ser de Deus. Não vim aqui tratar sobre soteriologia. O assunto não é soteriologia. O assunto é sobre a pessoa de Deus. E na pessoa de Deus, será que ele ama a todos? 1 João capítulo 4, versículo 20, diz que se alguém não ama, esse alguém é mentiroso. O texto diz assim, olha, se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se alguém não ama, o texto está dizendo que é mentiroso. Será que Deus é mentiroso? Hebreus capítulo 6, versículo 18, diz que é impossível Deus mentir. Números 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta. Será que Deus amou somente aqueles a quem ele elegeu? Será que Deus amou somente aqueles a quem ele quis salvar? A Bíblia nos mostra em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, a história do jovem rico, um homem que não foi salvo. Por que não foi salvo? Como você sabe que não foi salvo? Porque ele não seguiu a Cristo. E Mateus 16 diz que para ser salvo é necessário abnegar, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Se o jovem rico não seguiu a Jesus, o jovem rico não foi salvo. Mas e se ele foi salvo depois? O texto não diz, eu me prendo naquilo que a Bíblia diz. E esta Bíblia, que diz que o jovem rico abandonou, não seguiu a Jesus, esta Bíblia diz que Jesus amou o jovem rico. Se Jesus amou o jovem rico, Jesus ou amou só os eleitos, mas só o jovem rico, ou o Senhor amou todos os salvos e também os não salvos. Em Lucas capítulo 6, versículo 35, a Bíblia vai mostrar que nós temos que amar os maus para imitar Jesus. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e mau. Ame os inimigos, para que vocês sejam filhos do Altíssimo, pois ele é benigno, ou seja, ama os inimigos. Ele é benigno até para os ingratos e maus. Se Deus não tivesse amado todos os seres humanos, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, não faria nenhum sentido. O texto diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, se você amar o seu inimigo, você é filho do vosso Pai Celeste. Por quê? Porque o vosso Pai Celeste também ama os seus inimigos. Ok, pastor Ronaldo. O primeiro texto que o pastor Mateus usou, o primeiro é de João, capítulo 4, verso 20, ele fala assim, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, então não é todas as pessoas, conforme inferiu. Nós vemos pelo ensino geral das Escrituras, conforme João 3,16, Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Entretanto, quando é alegado essa afirmação de que Deus ama todas as pessoas indistintamente, não se leva em consideração o verso 36, que fala que todo aquele que se permanece rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele não permanece o amor de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Ainda em João capítulo 14, no verso 21 e verso 23, tem uma condicionante a respeito do amor do Senhor. João 14, verso 21, vai falar assim, e aquele que me ama é amado do meu Pai. Não é aquele que está no mundo, que é amigo do mundo, que se constitui inimigo de Deus, é amado do Pai. O verso 23 vai falar, se alguém me ama e guarda a minha palavra,
é amado do meu Pai, e o meu Pai o amará. Tá vendo que antes era um aspecto negativo, agora um aspecto positivo. Pastor Mateus, ele leva em consideração que Deus ama todo mundo, mas o próprio texto bíblico fala, e aqui trazendo um exemplo, da pessoa de Demas. A Bíblia fala que Demas amou o presente século e abandonou, vamos colocar assim, o Evangelho. Em 1 João fala que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, conforme 1 João, capítulo 2, verso... Um minutinho só. Capítulo 2, verso 15. E não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, Demas foi amado, objeto do amor de Deus? Evidentemente, conforme o texto aqui, não. Ok, pastor Mateus. O pastor Ronaldo, ele citou João 3,16, eu queria deixar João 3,16 bem para depois, mas eu vou entrar aqui agora então nele daqui a pouquinho. 1 João capítulo 4, pastor Ronaldo, versículo 8 e também o versículo 16, diz que Deus sente amor? Não. Diz que Deus às vezes sente amor? Não. Diz que Deus para alguns sente amor? Não. A Bíblia diz que Deus é amor. E o texto não diz que Deus é amor para os eleitos. A Bíblia diz que Deus é amor. É impossível um ímpio ler esse texto e falar assim, Deus não é amor para mim. Porque o texto está dizendo que Deus é amor. E o mesmo 1 João capítulo 4 diz que quem não ama não conhece a Deus. O Deus que você veio representar aqui hoje é o Deus que não ama a maioria das pessoas. Então este Deus que não ama a maioria das pessoas precisa conhecer o Deus das Escrituras. Porque o Deus das Escrituras diz que a Escritura, sobre Deus, diz que ele é amor. Será que João 3,16, por causa do 36, anula o amor universal de Deus? Porque Deus amou o mundo, versículo 16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo o que nele crê, então aqui é ser humano, Deus amou os seres humanos. Será que esse amor seria aplicado só para alguns? Não. Eu provo no texto de João 3,16 que Deus amou o mundo a ponto de amar até aqueles que rejeitariam a ele. Como eu sei disso? O versículo 19. O julgamento é este. O 16, Deus amou o mundo. Vamos para o 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens, ou seja, o mundo, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens do mundo amaram mais as trevas do que a luz. No mesmo contexto do versículo 16, mostra duas vezes a palavra mundo. No capítulo 3, versículo 16, Deus amou este mundo. Lá no versículo 19, este mundo, que são representados aqui pelos homens, amaram mais as trevas do que a luz. Então Deus amou aqueles que amaram mais as trevas do que a luz. O meu querido irmão, que nós vamos voltar junto para Belo Horizonte, sem briga, sem nada, disse que em João 14... ele tem uma expressão 21 e 23, mostrando a particularidade do amor de Deus para os seus discípulos, é isso? Por causa desse texto, eu não estou lembrando do texto, é isso? Aquele que me ama e cumpre as minhas palavras será amado do meu Pai. Então, aquele que me ama será amado de meu Pai. Isso exclui todos aqueles que não obedecem a Deus e exclui todos aqueles que não amam a Deus. O amor de Deus não estaria neles, por causa desse texto. Mas em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz que Deus amou Paulo. Então, será que Deus amou só Paulo? Porque naquele texto está falando que Deus amou Paulo. Em João 21, versículo 20, diz que Deus amou ao João, o discípulo João, aquele a quem Deus amava. Então, por que João 21, 20 está dizendo que Deus amou João? Será que ele não amou Pedro? Será que ele não amou Tiago? Será que ele não amou os outros discípulos? Não, é questão de ênfase. Ok, pastor Ronaldo. O Mateus está querendo fazer uma coxa de retalhos com os versículos e apresentando aqui um Deus que parece mais com o Deus do David Leonardo, né? Um Deus bonitinho que chama o faraó de meu lindo. Ele não apresenta a faceta da ira de Deus contra ele, e ele não leva em consideração que o mesmo texto de João 3,16, a mesma sentença de João 3,16 está em João 4, na própria perícope que ele citou, 4,11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou quem? A igreja. Não amou todas as pessoas eletivamente. Se Deus de tal maneira nos amou, logo ele rejeitou outras pessoas, conforme o próprio texto de Romanos capítulo 9. Ele fala assim, amei a Jacó e me aborreci de Esaú.
Ele fala, eu terei misericórdia de quem eu quiser e terei compaixão de quem eu quiser. O próprio texto bíblico revela isso, demonstrando que a mesma expressão ela é usada tanto em João 3,16 como agora aqui em 1 João capítulo 4, verso 11. A grande questão aqui é que o pastor Mateus, eu creio, talvez até pela coerência, ele precisa assumir de que Deus amou o anticristo, que se manifestará. Deus amou as pessoas que foram objetos da sua ira ali no dilúvio. Deus amou Nadab e Abiú. Deus amou as pessoas sobre quem ele trouxe morte justa, da justa retribuição do mal que eles praticaram, inclusive sobre o Salmo 5, onde que Deus fala que ele odeia o homem assassino. Eu tô um pouco incomodado, porque assim, vocês entendem que vocês dois são irmãos em Cristo? Claro. Você reconhece ele como irmão? Lógico. E você reconhece ele como irmão? Então, não acho de bom tom, o Mateus começou e depois você emendou, vocês dizerem que cada um tem um Deus diferente. O Deus do Mateus é diferente? Não. Porque se o Deus do Mateus é diferente, então vocês não são irmãos. O Deus dele é diferente, então vocês não são irmãos. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque isso aqui o Brasil inteiro assiste. E aí, daqui a pouco, a gente vai criar uma rachadura entre quem defende uma doutrina mais ao sabor da fé reformada e o outro mais ao sabor da fé, seja ela molinista, ou seja ela arminiana, seja como for. Mas não é esse bem o caso, né? Então, o que a gente está discutindo aqui não é o Deus ser diferente, mas como nós interpretamos os textos que chegaram até nós através das Escrituras. Perfeito. Entende? Então, eu tinha que falar isso aí. Volta aqui com o Mateus. Perdão mesmo, de verdade. Pelo nosso nível de amizade, a gente poderia brincar assim, mas num lugar privado, talvez então. Você entende? Não seria, claro, eu tô entendendo. Então, bora lá. Pelo nível de amizade, eu brinquei com você, mas me desculpe, então vamos continuar o debate. Será que o pastor Ronaldo está certo quando ele diz que... Em sua interpretação. Em sua interpretação, quando ele diz que pelo fato de Deus irar-se, lá em João 3,36, ele não pode amar? Será que é? Primeiro, não. Porque a ira de Deus, olha o que eu vou falar. A ira de Deus não é o oposto do amor de Deus. Em João 3,36, a ira de Deus é o oposto da vida eterna. Isso está no texto. Olha, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá o amor, mas sobre ele permanece a ira, não. Não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus pode, ao mesmo tempo, amar e estar irado. João 3,16, 19 e 33 e 36 resolve isso. Sim, Deus pode amar e ao mesmo tempo estar irado. Eu provo isso também na vida do pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, como um legítimo reformado e calvinista, ele nasceu condenado e sobre ele pesava a ira de Deus. Mas antes da fundação do mundo, ele já foi amado por Deus. Então o pastor Ronaldo, que é um eleito por Deus, ele nasceu com a ira de Deus sobre ele. Mas antes da fundação do mundo, ele foi amado por Deus. Eu mostro isso também em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Mas se ainda éramos pecadores, a ira de Deus permanecia sobre nós, Efésios capítulo 2, mas nós já éramos amados desde a fundação do mundo. Então é bem possível que Deus ame e ao mesmo tempo esteja irado. Tanto é que no Salmo 45, versículo 7, a Bíblia diz que é justamente porque ele ama que ele se ira. Deus ama a justiça e se ira, odeia a iniquidade. Ok, pastor Ronaldo. A grande questão que nós precisamos analisar, que já que a gente está falando de teontologia, o Mateus falou assim, não, nós temos que ficar na teontologia. Que não basta meramente uma questão sentimental. Apesar de que o Senhor mesmo não faz essa distinção entre o amor dele em relação à salvação. O exemplo clássico é Romanos capítulo 9, quando ele fala de Esaú e Jacó. Mas aqui, em Malaquias capítulo 1, no verso 2, não é apenas um caráter eletivo. Aqui em Malaquias capítulo 2, ele vai falar assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vocês dizeis, em quem vos tenho amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Fiz dos seus montes assolação. Então há uma atividade ali sobre, não somente uma questão salvífica, mas sim sobre trazer
sobre ele por causa da rejeição, a assolação dos seus montes. Dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, reconstruiremos, o que ele fala? Vocês reconstruirão, mas eu destruirei, porque é um povo contra quem o Senhor está para sempre irado. A mesma sentença é encontrada em João capítulo 3, verso 36. E como eu disse, lá em João capítulo 14, verso 21 e o verso 23, é claro como meio-dia quem é o objeto do amor. Quem são as pessoas a quem o Senhor ama. Ele fala com muita nitidez quem são essas pessoas. Aqueles que me amam e obedecem a minha palavra. Agora, passar disto é aceitar a ideia de que Deus ama, por exemplo, o anticristo. Deus ama o sistema que é formado por pessoas que são os falsos profetas, ou o falso profeta que se manifestará. Pastor Mateus. Se o anticristo é o ser humano, e Paulo chama ele de o homem da iniquidade, Deus o amou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Deus amou o anticristo. O versículo 19 diz que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, aos homens. Estes homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, esses homens maus são parte deste mundo, que no contexto diz, Deus amou o mundo. Deus amou os homens de obras más. Está escrito no versículo 19. Quando o pastor Ronaldo, ele traz essas pessoas muito marcantes na história, por exemplo, Esaú, o anticristo, etc., eu queria saber se é assim, ó. Deus está irado com eles. Concordo plenamente. Deus rejeitou Esaú e odiou a Esaú. Concordo plenamente. A questão é, eles estão agora isentos do amor de Deus, porque Deus está irado com eles, porque eles não foram salvos. Eu tentei provar aqui com outros personagens que não. A ira e o amor podem caminhar juntos. Aliás, em João 3,36, o oposto de amor não é ira. O oposto de ira não é o amor. O oposto de ira é a vida eterna. Se não fosse assim, como é que fica o jovem rico que não foi salvo e Deus o amou? Ou Deus amou só os eleitos, mas o jovem rico, ou o jovem rico é um exemplo de todos aqueles que rejeitaram Jesus e sim, foram amados por Jesus. Um outro exemplo disso também é Judas. Judas ouviu de Jesus em Mateus 26,50 que ele era amigo de Jesus, mesmo sendo o filho da perdição. A mesma expressão, amigos, que os outros discípulos ouviram. Jesus orou em João 17,9 pelos seus discípulos, mas em Lucas 23,34, ele diz na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então Deus mostrar na Bíblia que alguns homens estão passíveis de sua ira e não receberam a salvação, não impedem deles serem o alvo do amor de Deus. Ok, pastor Ronaldo, ele tinha falado lá do jovem rico, acabou que eu não percebi você tratando. Como é que fica essa história de Jesus amar o jovem rico lá e eles não aceitaram? Eu entendo que ali trata-se de uma graça comum. Por quê? Porque ele não amou o Senhor em primeiro lugar. Ali o Senhor está revelando o coração dele quando fala: amarás o Senhor teu Deus antes de todas as coisas, e vai citando ali os mandamentos. E ele, ao perceber que as posses eram mais importantes, ele não ama o Senhor, acima do dinheiro. E por isso ele vai, conjugando evidentemente que a Bíblia, ela se auto-explica, ou ela traz luz sobre os textos mais difíceis. Quando nós lemos em João, capítulo 14, verso 21 e verso 23... Deixa eu só entender. Você está dizendo, ele não ama o Senhor, mas ele está julgando o amor do rico. A questão é julgar o amor de Jesus. Porque o texto diz que Jesus o amou. Que ele não ama Jesus com forma perfeita. Acho que muitos de nós não temos aquela perfeição no amar e tal. Mas o texto que diz assim, que Jesus o amou, como seria esse amor? A grande questão é se eu entendo que aquilo ali faz parte daquela graça comum. Ainda que no original esteja agapau, diz respeito a essa graça comum que o Senhor que ele dispendia para todas as pessoas de fato. O sol nasce para justos e injustos. Agora, o amor que é destinado àqueles pecadores que são redimidos pela graça de Cristo, que vêm a crer no Senhor Jesus Cristo e são os eleitos de Deus, não é esse amor que foi descrito ali.
Quer falar, Matheus? Claro, com certeza. Depois eu só quero fazer um acréscimo aqui ao comentário do Pode falar, pastor Mateus. O pastor Mateus, ele falou que Deus foi enviado ao mundo para todo aquele que nele crê. Conforme eu demonstrei, a mesma sentença está lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 11. Mas também o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre a entrega do filho, ele fala assim, ou a vinda do filho, ele fala assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para uma finalidade, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Logo, ele limita esse grupo de pessoas, objeto do amor de Deus, para aqueles que ele veio resgatar. Deus não morreu para possibilitar a salvação, como o Mateus apresenta aqui, como arminiano ou molinista, eu não sei, né? Um teólogo, né? Que a gente não sabe. Ele não meramente possibilita a salvação. Ele veio para eficazmente morrer pelos que ele salvou e salvará. Pastor Matheus. Eu não sou arminiano, eu não sou calvinista. Eu não citei nenhuma dessas linhas teológicas aqui. Pastor, tem que ser calvinista ou arminiano. Ué, mas e antes da Reforma Protestante? Os crentes eram o quê? Eram agostinianos. E antes de Agostinho? Crente era o quê? E quando só tinham as cartas de Paulo e as cartas de Atos dos Apóstolos, por exemplo, de Pedro, etc., eles eram o quê? Então, onde que está essa regra que eu tenho que ser calvinista ou arminiano? De onde surgiu isso? Né? Então eu volto para a Sagrada Escritura. O meu crivo aqui vai ser analisar a Sagrada Escritura. Eu não sou arminiano, você sabe muito bem disso. Eu não sou calvinista, você também sabe muito bem disso. Então não tem rótulo aqui. A minha pergunta é: qual a base bíblica? Então eu quero saber o que está escrito na Sagrada Escritura. Porque você me registrou aqui como calvinista, clássico. Mas enfim. você não? Sou. Então eu fiz certo. Tudo bem. Mas eu também... Olha para você ver. Você disse que Jesus veio resgatar pessoas, né? Tanto arminiano ou calvinista, vamos supor ele não veio meramente possibilitar a salvação. Não, ele veio salvar. O arminiano vai dizer que ele veio salvar pela presciência, todos aqueles que ele já sabia que seria salvo, e o calvinista, pela predestinação, ele veio resgatar. O assunto não é resgate, porque tanto para calvinista, que pensa como eu, assim, que Deus ama todos, mas só salva os que ele elegeram, e os arminianos que diz Deus ama todos, mas só salva aqueles que tiverem fé nele, todos esses vão dizer Deus pode amar a todos e não salvar a todos. A questão não é salvífica. A questão é sobre o caráter de Deus, o ser de Deus. Quando você foi questionado aí sobre Marcos capítulo 10, você disse que o jovem rico não o amou. Mas o assunto do debate não é assim, o jovem rico amou a todos. O assunto do debate é Deus amou a todos. O jovem rico é nítido, é claro, que ele amava mais as riquezas do que a Deus. Então o jovem rico não amou a Deus. Só que o versículo 21 de Marcos 10 diz: e Jesus, fitando-o, o amou. Jesus, fitando-o, o amou. Ágape, a mesma palavra para Paulo em Gálatas 2 e a mesma palavra para João em João 21. Paulo foi salvo? Ok. João foi salvo? Ok. Jovem rico foi salvo? Não. Logo, Deus amou tanto os salvos quanto os não salvos. Tá ótimo. Eu quero primeiro fazer duas exposições e depois fazer uma pergunta para o pastor Mateus. O texto bíblico fala em 1 João, capítulo 2, no verso 15, a parte B. Ele fala assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito claro. Alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Demas amou o presente século, ou seja, ele amou o mundo. O texto fala em Romanos, capítulo 9, no verso 17: porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo terei misericórdia de quem quiser e endurecer a quem lhe apraz. Mateus, como é que você entende esse amor que você fala que é para todas as pessoas diante de um cenário de que esse Deus, você mesmo falou que ama todas as pessoas. Imagino que você ora pelas pessoas. Se você tivesse a oportunidade, você ofereceria a cura do câncer para todas as pessoas. Se você tivesse a oportunidade, você salvaria todas as pessoas. Mas esse Deus ama todas as pessoas, mas a palavra de Deus fala que ele não intercede pelo mundo, mas sim pelos seus. A palavra de Deus fala que ele não oferece o remédio a todas as pessoas, concedendo a fé para que elas mesmas creiam, porque senão cairíamos no universalismo. E a palavra de Deus fala que ele ativamente joga essas pessoas, os filhos da desobediência, no lago de fogo de inferno. Olá,
Pode. Começando aí de trás para frente, a questão de ele lançar no lago de fogo e no inferno, lago de fogo e enxofre as pessoas, e isso talvez seria a prova de que ele não amaria a todas as pessoas, correto? Ezequiel capítulo 33, versículo 11, e Ezequiel 18, 23 a 24, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus os odeia, se Deus não os ama, ele teria que ter prazer na morte do ímpio. Mas esses homens que você acabou de citar, que serão lançados no lago de fogo e enxofre, Deus não o faz com satisfação. Deus não o faz com prazer. Ezequiel 33, 11, Ezequiel 18, 23 a 24. Deus não tem prazer na morte do ímpio. É verdade que você citou aí, na sua penúltima fala, que ele não intercedeu pelo mundo todo, baseado lá em João 17, versículo 9, porque lá ele diz, não oro pelo mundo, e sim pelos que tu me destes do mundo. Só que como é que fica Lucas 23, 34? Porque em Lucas 23, 34, a primeira frase de Jesus na cruz é uma oração. E esta primeira oração de Jesus não é para os seus discípulos, era para aqueles que o traspassaram. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, o Senhor Jesus orou sim por ímpios. O Senhor Jesus orou por aqueles que estavam crucificando ele, sem dúvida alguma. Romanos capítulo 9, você disse que Deus rejeitou Esaú, e aí seria uma prova muito clara de que Deus não o amaria. Como sempre, ou melhor, desde o início, eu estou falando com você que a questão de ele não salvar não significa que ele não ama, porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. No 19, esse mundo são os homens. Quais homens? Os homens que têm atitudes maus. Eu posso falar exatamente que quem não ama a Deus, quem não é salvo por Deus, é inimigo de Deus. Esse Esaú, inimigo de Deus. Anticristo, inimigo de Deus. Todos os seres humanos que não recebem a Deus são inimigos de Deus. Será que Deus ama eles? Mateus 5, 43 a 48. Vocês têm que amar até os seus inimigos. Por que você tem que amar os seus inimigos? Para vocês serem como o Pai de vocês. O Pai de vocês ama os inimigos da cruz de Cristo. O Pai de vocês ama os inimigos. Está no texto. E eu termino com 1 João 2,15, porque essa foi muito boa mesmo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Parece muito defender o que você está dizendo. Só que todo texto tem o seu contexto. Como é que esse amor do Pai não está em quem ama o mundo? Quer dizer que ele não ama o mundo. Quem ama o mundo não é amado por Deus? Será que quem ama o mundo não goza do amor de Deus? Ou será que 1 João 2,5 pode me dar luz? Olha 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aperfeiçoado é o amor gerando efeito, crescendo, avançando, gerando relacionamento. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Como assim? Ele não me ama de forma nenhuma? Não, não é isso não. João está dizendo, lembra do versículo 5? O que está no versículo 5? O amor não está sendo aperfeiçoado. Não é que ele não goza de uma gota do amor. Não é que ele nunca experimentou este amor. Senão, o próprio João, em 1 João, estaria em contradição com João no capítulo 3 do seu evangelho. Então, esse amor não está nele, não está sendo aperfeiçoado. E o remédio, você ainda não respondeu, mas antes de você responder, porque se você tivesse o remédio para a cura do câncer, eu creio que você ofereceria, e Deus, tendo o remédio para toda a humanidade caída, ele poderia conceder a fé para que eles pudessem crer e escapassem dessa condenação eterna. Mas além disso, eu queria registrar aqui o texto de Isaías, capítulo 6, no verso 9, quando ele fala assim, olha só, a incoerência, ao meu ver, da posição do pastor Mateus. Ele fala assim, Deus ama todo mundo, mas ativamente Deus faz algo aqui. Ele fala com Isaías, vai e diz a esse povo, ouvi, e não entendais, vede, e não percebais. Tornai insensível o coração desse povo. Olha quem está fazendo isso. Endurecei-lhe os ouvidos e fechai os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam salvos. O próprio Deus, o sentimento dele era, eu vou fazer com que eles não ouçam, eles não vejam, que o coração deles serão endurecidos e eu não oferecerei o remédio para eles. Logo, isso demonstra um amor? Eles são ímpios, esses camaradas aí? A tribo de Israel, sim. Eles sim. não seriam salvos? Evidentemente que não. São inimigos de Deus? São. Mateus capítulo 5 diz, ame os seus inimigos, para vocês imitarem a Deus.
Ele não vai salvar esse povo. Concordo com você 100%. Mas ele não ama esse povo. Mateus 5 diz, Deus ama até os inimigos. Esse povo de Israel, nós sabemos que Israel é uma nação no Oriente Médio. Esse Oriente Médio está no planeta Terra. No planeta Terra existem seres humanos. João 3,16, Deus amou os seres humanos. Ah, mas e esses ímpios aí de Isaías 6, que viveu 700 anos antes de Cristo? Esse povo aí tem obras más. Esse povo aí é mau. Esse povo aí não é crente. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esses homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus pode, como fez com Faraó, endurecê-los, concordo? Mas o coração de Faraó já era duro por si mesmo, porque todos pecaram. Não é Deus que colocou o homem na situação do pecado. Eles se colocaram na condição do pecado. Isso não impede Deus de amá-los. Deus pode endurecê-lo? Claro. Deus envia a operação do erro. Deus levanta a Babilônia, depois julga a Babilônia. Deus levanta a Síria, depois julga a Síria. A questão não é a soberania de Deus, nem a soterologia. A questão é, por causa de Isaías 6, Deus não ama esses ímpios? Deus ama os seus inimigos. Eu tenho que amar os meus inimigos para imitar Deus. Se esses são inimigos de Deus e Deus não os ama, por que é que Jesus disse que eu tenho que imitar a Deus amando os seus inimigos? Bom, você está fazendo uma inferência a respeito da questão aqui soteriológica. O texto fala expressamente que ele não só não oferece, mas que ele endurece. Qual que é o texto? O texto de Isaías e também de Romanos. Isaías 6, no verso 10, fala assim: para que não venham eles a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender o coração e se converta e seja salvo. Agora, evidentemente que nós não temos a mesma capacidade de sondar os corações como o Senhor. Por isso o Senhor manda que a gente ore pelas pessoas. Por isso que o Senhor manda que a gente ame as pessoas. Todas elas? Todas elas. Deus manda eu amar todas elas, mas ele mesmo não ama. O texto bíblico demonstra que aspectos da operação dele ativa demonstra essa rejeição. Okay. A questão é que amor e ódio não são antônimos nesse aspecto. Maravilha, aqui. Concordo. Então, eu concordo que amor e ódio não são antônimos. Deus pode amar e ao mesmo tempo estar irado e odiar o pecado das pessoas. Concordo plenamente, eu tô falando isso desde o início. Ele ama a justiça e por isso ele odeia a iniquidade. E ele rejeita pessoas, ele abomina pecados e ele odeia aquele que pratica o mal. Concordo. Agora, isso tudo exclui o amor dele? Não. Mas ele amou quer dizer que ele dispendiou o amor dele para essas pessoas? Evidentemente que não. O texto é claro que se ele mesmo endureceu o coração, ele mesmo vai enviar essas pessoas para condenação eterna. Ok, eu concordo com isso aí. Mas Mateus capítulo 5, versículo 43, você não me respondeu ainda. Nem o jovem rico você me respondeu. O jovem rico é um homem que não foi salvo. Pelo menos pelo que a gente tem na Bíblia. Agora, Deus o amou. Deus amou. Ronaldo, aí é a pergunta. O meu amigo. Desculpa pelo primeiro bloco, de novo. Você é meu amigo. Escuta, eu tô te perguntando na boa mesmo. Deus amou só os eleitos, primeira opção. Deus amou os eleitos e os não eleitos, segunda opção. Ou Deus amou os eleitos mais apenas o jovem rico? Você vai ter que sair dessa. Me explica isso. Deus amou os eleitos e o jovem rico não amou. Deus não amou o jovem rico. Deixa eu responder. Segundo a graça comum, sim. Se você quer falar segundo a graça comum, aquilo que nós conhecemos, que o Senhor traz a provisão para ímpios e justos, aí sim. Esse amor? De acordo com a sua perspectiva, sim. Para mim, é o dispendiar da graça comum do Senhor. É porque não é de acordo com... O amor eletivo de Deus é muito claro quando ele fala assim: amei a Jacó, me aborreci de Esaú. Então, mas quando aparece um texto claro, onde Deus amou o jovem rico. É a mesma clareza que nós temos em relação a Demas. Demas amou o presente século. E lá em 1 João fala: aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai. João capítulo 14, verso 21. Aquele que obedece a minha palavra e me ama é amado do meu Pai. Logo, eles não têm o amor do Pai. Verso 36 fala assim: aquele que não creu, a ira de Deus permanece sobre ele. Não é o amor de Deus, é a ira de Deus que permanece sobre ele. Quando você foi salvo pela graça mediante a fé, graças a Deus, você nasceu salvo pela graça mediante a fé? Não. Quando você estava em pecado, morto nos seus delitos e pecados, permanecia sobre você o amor, a ira de Deus? E ele te amou antes da fundação do mundo? Sim. Então ele te amava e está virado com você ao mesmo tempo? Sim. Então tá explicado. O amor de Deus não exclui a sua ira. A ira não exclui o seu amor. O jovem rico foi amado. Não é de acordo com o Mateus, é de acordo com o significado da palavra. É Marcos. Então por que ele não faz isso com todos? Não, de acordo com Mateus e eu. Tá. Marcos capítulo 10 usa a palavra ali, né? E nos outros evangelhos. O que é amor? Não é o que Mateus acha. Eu não tô aqui para achar. Receber com alegria, acolher, gostar muito, de amar ternamente, com respeito às coisas, estar satisfeito, estar contente sobre
ou com as coisas sinônimo do verbo, tal. Amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência, banquete de amor. É isso que significa a palavra. Será que ele amou o jovem rico? É isso que é. Aí você me falou assim, não, mas a graça comum, olha pra você ver, o assunto do debate não é assim, Deus amou de forma especial os eleitos? Não é isso, a pergunta não é essa. A pergunta é, Deus ama a todos? Graça comum, graça mais do que comum, graça normal, graça eletiva, não interessa. É se ele amou. Se ele amou o jovem rico, ele amou a todos. A resposta do debate, então, seria sim, Deus amou a todos, independentemente de como. Pastor Ronaldo. É ilógico você pensar, pelo menos de acordo com a minha leitura bíblica, se o próprio texto bíblico fala que o amor do Pai não está sobre ele, que aquele que ama o mundo, o amor não permanece, o amor do Pai não permanece sobre ele, mas o pastor Mateus insiste em afirmar que sim, que o amor de Deus está sobre essas pessoas, que o texto bíblico, não sou eu que estou falando, o texto bíblico está falando, o amor do Pai não permanece neles. Em Demas, que amou o presente século, e Nadab e Abiú, nós podemos ver aí Datã, Corá e Abirão, todas essas pessoas, o falso profeta, o anticristo, o sistema todo maligno que se levantará contra o Senhor, o Mateus afirma, Deus ama o anticristo, Deus ama o filho da iniquidade. Essa é a afirmação do pastor Mateus. É absurda ela. 1 João 2,5 está dentro do contexto de 1 João 2,15. O amor do Pai não está nele. Ok, eu posso passar para alguns textos antes, contexto imediato, para entender o que é esse amor do Pai não está nele? Posso. O versículo 5 me explica. Não é que ele não goza de uma gota do amor, 2 gotas, 3 gotas, não é isso, não. O texto está dizendo que o amor do Pai não está sendo aperfeiçoado nele, gerando relacionamento, gerando intimidade, proximidade, até mesmo salvação. Ok, só que o texto está dizendo que o amor não está sendo aperfeiçoado. Não é que não tem o amor. Porque não parece antagônico? Deus amou o mundo, mas quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que excluir um versículo em relação ao outro, se a gente pode juntar e ter mais clareza? O jovem rico é o exemplo disso, maior. Amigos, debate quente. Para você que chegou até aqui, não se esqueça de inscrever no canal, deixar aquele like. Um forte abraço e até a próxima.